Vamos conversar agora com a cientista Kátia Braga, que é dedicada a estudar abelhas. A gente falava no início sobre o que era o meliponário. Ela explica que diversos tipos de abelha podem conviver no mesmo espaço, cada espécie na sua caixinha. Sim, cada uma na sua caixinha, na sua casa, mas você pode colocá-las, né, numa disposição que seja, né, favorável para que todas elas convivam ali naquele local. Algumas podem exigir um pouco mais de afastamento da outra e, e outras um pouco mais distante. Bem, mas no caso são quantas Um por pouco mais caixinha? próxima, aliás. São quatro por... Quantas são? Vamos dizer, quatro caixinhas. Quantos tem em cada uma? Então, cada colônia, cada caixinha vai ter uma colônia, um ninho de abelha, de uma espécie, e aquela colônia mesmo que seja da mesma espécie, ela é única. Você pode ter outras caixinhas da mesma espécie, né? Por exemplo, vamos falar, jataí, que é uma abelha bastante conhecida, é uma abelha sem ferrão, muito comum nas áreas rurais e urbanas, e muitas pessoas criam, né? Às vezes criam só para o hobby. Então, você tem uma colmeia de jataí, você pode ter duas colmeias, três colmeias, cada uma vai estar na sua caixinha, cada uma é uma família, né? É uma colmeia. Perfeito. Agora, então, quantas espécies de abelha? Quer dizer, no mundo deve ser um montão, mas no Brasil, quantas que coabitam o nosso espaço? Então, vivendo no Brasil, né, a estimativa que se tem é de quase 2.000 espécies de abelhas, que muitas já estão, né, em torno de 1900 e alguma coisa, já estão reconhecidas pela ciência, e é provável que a gente tenha mais que isso. E isso considerando, né, toda a diversidade de abelhas. Se a gente pensar nas abelhas sem ferrão, o Brasil tem uma das maiores diversidades de abelhas sem ferrão, né, desse grupo de abelhas, que a gente estima que seja em torno de mais de 300 espécies. Puxa, e a tal da africana, nós sempre ouvimos dizer, é agressiva, é a que tem ferrão, não é isso? Quer dizer, elas chegaram ao Brasil e começaram a se misturar, não é? Sim, havia aqui no Brasil, né, que foram trazidas para cá no século XIX, as abelhas de diferentes raças europeias, né? Então, essas abelhas foram trazidas não para a produção de mel inicialmente, mas para a produção de cera, porque naquela época não havia eletricidade, se usava muito vela, e naquela época as velas também eram feitas a partir de cera de abelhas. E depois, conforme foi se estabelecendo essa atividade de criação de abelhas europeias, que elas têm ferrão, né? Pensando no desenvolvimento da apicultura brasileira, no aumento da produção de mel, numa abelha que fosse mais produtiva, foi trazido para o Brasil, então, uma raça africana, por estar mais adaptada ao clima tropical, ela era uma abelha que produzia mais, era uma abelha mais interessante, a ideia era fazer esses cruzamentos, né, controlados de uma raça com a outra para conseguir as características que interessavam, né, para o ser humano, para a produção de mel principalmente, outros produtos das abelhas, mas infelizmente, elas acabaram escapando do controle e houve uma reprodução natural, né? Elas foram se reproduzindo com as que estavam no ambiente, se espalhando por todo o continente americano, dentro da faixa de clima mais tropical e Mas, no subtropical. caso... Essas abelhas são bastante defensivas, né? isso, todas herdaram o ferrão ou depende, quando cruzaram? Então, essas abelhas que vieram para o Brasil, elas têm ferrão, e as europeias eram muito mais tranquilas de manejo, né, muito menos defensivas do que as abelhas africanas, que eram muito defensivas, tanto que ocorreu muito acidente nessa época em que elas escaparam, que foi em 1956, se eu não me engano, aqui no estado de São Paulo, isso aconteceu. Agora, as espécies nativas do Brasil, em geral, todas elas têm ferrão, são sempre as fêmeas que apresentam ferrão nas abelhas, e as abelhas sem ferrão, elas têm um ferrão atrofiado, né? Um processo que ao longo da evolução dessas espécies ocorreu, e elas então não usam o ferrão para se defender, elas têm outras formas de se defender. Kátia, eu sempre ouvi falar que as abelhas é que fazem tudo. São até chamadas de operárias, porque elas que acabam fertilizando a flor, conseguem tirar substâncias para o mel, o própolis, ou seja, fazem tudo, né? E o macho? O que é que faz o macho? Apenas fecunda e coloca a abelha rainha para ser mãe? O papel ali
do masculino, né? No caso, os zangões, né? Ele tem principalmente essa função reprodutiva. Já se observou, mas muito eventualmente em abelhas sociais, os machos fazendo alguma atividade no ninho, mas é bastante incomum. Então, a função principal, tanto nas abelhas solitárias quanto sociais, dos machos, é a reprodução e a manutenção da espécie, que não é menos importante, né? Porque participa da reprodução e manutenção das espécies. A abelha que fica lá dentro da colmeia fazendo filhos, ou seja, botando ovos, parece que ela só transa uma vez, ou seja, só tem uma relação com um macho desse e nunca mais. Passa a ser produtora para Então, toda a as vida. abelhas, então, nas abelhas acontece dessa forma, né? Existe o voo que a gente chama de acasalamento, e nesse voo de acasalamento das fêmeas, né, que podem ser rainhas no caso das abelhas sociais, ou se for uma fêmea solitária, ela não é rainha, né, porque não tem colmeia, não existe uma colônia, né, social, elas fazem esse voo, através de odores atraem os machos para a reprodução, e depois desse processo de acasalamento, elas vão viver por um tempo pondo ovos resultantes desse processo de acasalamento. Elas não fazem outros voos nupciais, vamos dizer assim, né? Não existem outros voos. Mas o que pouca gente sabe é que, me corrija se eu estiver errado, a produção de alimentos no campo depende muito das abelhas, da famosa polinização que elas fazem nas plantas. Eu vi qualquer estatística que mais ou menos 1/3 da produção alimentar do campo depende de abelha, é correto? Sim, cada vez mais os estudos têm mostrado, né, essa dependência grande da produção de alimentos, e não só de alimentos, a gente também tem visto que para outras culturas, como o algodão, por exemplo, as abelhas têm uma contribuição muito importante, sendo que algumas culturas agrícolas, né, algumas plantas que produzem alimentos, particularmente frutas, elas não produzem nada se não tiver a presença das abelhas, né, dos seus polinizadores, e são abelhas, na grande maioria das vezes, e aí o homem seria obrigado a fazer esse processo no lugar das abelhas, né? Teria que polinizar de flor em flor para poder produzir fruto. No O que é caso, inviável, né? a questão da polinização, como é que é? Ela leva, digamos, um pólen que é capaz de fazer a planta desabrochar. Explica como funciona a questão do pólen. As abelhas, como elas precisam, né, elas usam o alimento que está ali disponível nas flores, né, néctar e pólen, ao fazer essa visita para coletar, então as abelhas vão para coletar alimento nas flores, e algumas abelhas coletam outros tipos de substâncias também, que as flores podem produzir, elas acabam tendo pólen aderido no seu corpo, né, as abelhas são insetos com bastante pelos no corpo, que justamente, né, desempenham esse papel importante da aderência dos grãos de pólen ali. E com isso, visitando várias flores, porque elas não conseguem obter todo o alimento numa única flor, elas vão visitar várias flores, e elas têm, em geral, um comportamento de se manter na mesma espécie, né? Então, ela vai visitar plantas da mesma espécie, né, ao longo dessa viagem dela de coleta de alimento, e esse pólen que aderiu ao pelo, ela vai acabar deixando na parte feminina das flores que ela está visitando, e assim ela realiza a polinização. E é assim que se desenvolvem, no caso, as flores, né? Elas serão polinizadas. Agora, e a cera? A cera vem de onde? Nem do néctar, nem do pólen? Como é que era a cera tão importante no passado? Então, só para completar, Ah, André, se você me permitir, claro. dessa polinização é que que vão se formar os frutos e as sementes. Então, ali na flor tem todas as estruturas para isso. Então, a partir do processo de polinização é que é possível haver a fertilização ali dos óvulos que estão presentes nas flores, e isso se transformar, então, em sementes, e os ovários das flores vão crescer e formar os frutos, né? Que podem ser frutas, podem ser legumes, tá? E em relação à cera, né, que você pergunta, a cera é produzida pelas próprias abelhas. Nem todas as abelhas produzem cera, tá? Mas as abelhas que usam a cera para a construção dos seus ninhos, para a construção do local onde ela armazena alimento, que são geralmente as abelhas sociais, elas secretam pelo próprio corpo. Ela tem glândulas que secretam a cera. No caso, no que elas constroem as suas colmeias ou coisas assim, que se capta essa cera lá de dentro da colmeia. Ela faz parte, digamos assim, das paredes da colmeia.
Isso, isso. As abelhas africanizadas, em geral, quando elas constroem os favos, né, seja favo de cria, favo de mel de pólen, onde ela vai armazenar esse mel ou pólen, elas usam cera pura, né? Já as abelhas sem ferrão, elas estão sempre misturando essa cera que ela produz, que ela usa também para construir várias estruturas que tem dentro do ninho, né? O favo de cria, no caso, essas abelhas têm potes, potes de mel e potes de néctar e outras estruturas, elas misturam resina das plantas, comumente elas misturam. Então, você não encontra, é mais difícil encontrar cera pura, né? Elas vão estar sempre misturando com resina. Sim, mas no caso, para aquela utilidade do passado, era suficiente. Se fazia as Sim, velas, as coisas. Vem cá, para a gente entender a importância uhum. dessa produtividade da abelha na área agrícola, deixa eu lhe fazer algumas perguntas diretas. Por exemplo, o que a gente mais exporta é soja. A abelha participa da produtividade da soja? Então, os estudos têm mostrado, né, estudos de várias instituições, não apenas da Embrapa, mas também de outras instituições de pesquisa no Brasil, que a soja se beneficia, assim, da polinização. Embora a contribuição, a dependência, vamos dizer assim, né, o grau de dependência que a soja tem da visitação das abelhas para produzir não seja tão alto, como essas áreas de produção de soja são muito extensas, né, e a quantidade, né, de produção é grande, então qualquer porcentagem a mais tem um significado, né, bem maior, né, do que em outras culturas, às vezes de menor extensão, de menor produção, volume de produção. Então, para a soja, realmente, né, é bastante importante, sim, a polinização para a produção de soja, né, a polinização pelas abelhas. Kátia, por isso, então, é que muita notícia tem aí de agricultores que investem na soja, mas costumam colocar abelhas perto do seu terreno, nos seus terrenos, mesmo que não seja para fazer mel, mas para fazer estimular, no caso, o crescimento da soja. Sim, as pessoas poderiam fazer isso, isso tem sido bastante usado no Brasil, mas para outras culturas, como a maçã no sul do Brasil e no Nordeste o melão, né, melancia. Então, existe esse manejo, né, esse acordo entre apicultores e agricultores, produtores desses alimentos, para colocar, então, essas colmeias e ajudar no processo de polinização e, consequentemente, de produção dessas culturas. No caso, o mesmo espaço tem uma produtividade dupla, né? Porque vai gerar o mel que se vende, extrato da área e também a soja que se bota no exterior. E milho? Milho também faz parte? Não, o milho ele é polinizado pelo vento, né? Ele não depende das abelhas para a polinização. Então, o milho é polinizado pelo vento. A gente poderia ter uma, digamos, uma estatística aproximada de quanto se depende de abelha para o crescimento daquela plantação e quanto não precisa. O caso do milho não precisa. Agora, como é que seria a quantificação? Então, então já existem, né, trabalhos que fizeram essa avaliação, e você tem aí um grau de dependência, né, das culturas, se é maior, menor, se é totalmente dependente, no caso daquelas que não formam nada, né, nenhum fruto se não tiver visitação por abelhas. E então você tem isso já publicado, né? Então, às vezes, essa dependência maior, então ela é 100%, né? Ou 95%, uma dependência modesta estaria em torno de 50%, 25%, né? Quando é mais baixa. Mas se a gente pensar em termos de produção comercial, a gente sabe que qualquer aumento, seja às vezes de 5, 10%, significa, né, que o agricultor com o mesmo investimento em fertilizantes, né, em mudas, e todo o manejo que ele faz, investimento de tempo, de esforço de trabalho, é importante se ele puder conseguir esses 5, 10% a mais na produtividade, na qualidade dos frutos pela polinização pelas abelhas. Pelas abelhas. Bem, uma questão mais. Dentro desse quadro aí de crescimento da produção caseira, até por hobby, tudo, qual a importância de criar abelha? O nosso operador aqui tem um quintal, mora numa casa com quintal, ficou louco. O que é que você recomenda? Existe algum caminho para você ter orientação de como fazer a sua pequena produção, especialmente sem ferrão, para não ter ninguém ferrado? Sim,
Então, na verdade, assim, as pessoas que criam abelhas, elas, além da questão de estarem criando, principalmente se forem as abelhas nativas, né, as abelhas sem ferrão, por exemplo, que você tem essa possibilidade de criar mais próximo, né, as pessoas, as suas residências, etc., porque elas não têm ferrão e não oferecem, então, esse risco, né, para as pessoas, e elas podem também produzir mel, própolis e outros, resultar em outros produtos, tem um papel importante, então, esses criadores de abelhas, pelo plantio de plantas para manter essas populações de abelhas saudáveis, né, que você está criando. Então, e existem vários cursos já pelo Brasil afora que orientam como você deve fazer, como você deve proceder para conseguir os enxames, para instalar as abelhas, para manejá-las, para cuidar delas, né? E para criar esse ambiente favorável, né? É preciso que em torno dessas abelhas tenha uma qualidade ambiental boa, né? Para a saúde, para o desenvolvimento bom dessas colônias de abelhas. Eu estava estudando, claro, para saber um pouquinho de abelha, para poder até te perguntar, e eu fiquei impressionado realmente com a quantidade na internet de orientação para se criar abelha. Quer dizer, então, esse número está ficando expressivo. Seja o criar num ponto, como a Glória ela quer criar na loja dela, como dentro da própria casa, não é isso? Sim, sim, aumentou muito o interesse pelas abelhas, né, atualmente, até porque se tem colocado, né, internacionalmente essa questão de que há um declínio, né, de polinizadores, particularmente de abelhas. Então, se tem diagnosticado uma redução na diversidade, na abundância de abelhas, particularmente por quê? Porque se tem identificado falha na polinização das culturas agrícolas, ou seja, as culturas agrícolas poderiam estar produzindo mais e melhor se elas tivessem, né, essa disponibilidade dessa diversidade de abelhas ali atuando e a abundância dessas abelhas. Isso a gente sabe que também, infelizmente, está muito ligado ao desmatamento, ao modelo agrícola que nós temos, né, a intensificação da agricultura, que tem um impacto grande, né, na conservação, na manutenção dessas populações de abelhas. E a própria poluição, imagino, né? Também pode ter um impacto também Pode ser. importante. Por fim, o que as pesquisas da Embrapa ajudam? Em que são necessárias para os produtores? Qual é o caminho que essas pesquisas buscam? Então, na Embrapa, eu ainda sou um pouco mais jovem que muitos outros colegas que estão há muito mais tempo, né? Mas a Embrapa tem unidades de pesquisa em todas as regiões do Brasil, e nessas regiões todas nós temos pesquisadores que têm atuado com esse tema das abelhas e trabalham também, desenvolvem trabalhos, por exemplo, voltados à própria apicultura, à produção de mel, à criação de abelhas sem ferrão, também a produção de mel dessas abelhas, e também com a parte de estudos das interações que essas abelhas têm com as plantas, né, da importância de práticas agrícolas que permitam essa convivência entre a agricultura, né, e a diversidade e abundância de abelhas nativas, né, as abelhas silvestres que estão no ambiente, nas nossas matas. Então, nós temos diversos estudos, inclusive um projeto que mais recentemente incluiu a questão das abelhas, que é um projeto de conservação de recursos genéticos, mostrando a importância que tem esses agentes polinizadores para a agricultura. Então, várias unidades da Embrapa têm trabalhado com esse objetivo, né, de contribuir para a conservação das diferentes espécies de abelhas nativas do Brasil. Quer dizer, então, que o papel da Embrapa acaba também se voltando para a produção, né, como é o seu motivo principal. Para finalizar, essa unidade em que você trabalha aí com o meio ambiente e com abelhas especialmente, ela fica onde? Ela fica em Jaguariúna, no estado de São Paulo. Ah, tá bom. Pertinho de Campinas, que é uma cidade mais referência, talvez. Mais referência, tá bom. A área de Campinas, que por sinal é uma área muito grande de produção científica, mais uma com a sua participação. Agradeço a sua presença e muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a participação aí de todos. Voltamos já já, após um breve intervalo.